E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à série de vídeos que falam sobre a evolução dos vegetais. Mas especificamente hoje nós trataremos sobre as pteridófitas. Mas se caso você tenha caído de paraquedas aqui nesse vídeo, eu sugiro que você assista primeiro os vídeos anteriores. Eu vou deixar aqui no card o link para que você acesse e siga tudo numa sequência lógica, tá? Não vai tentar quebrar a sequência no meio não, porque você vai ficar um pouco perdido. Então siga primeiro esse link aqui e depois você volta para esse vídeo aqui e continua assistindo, tá bom? Mas antes eu vou pedir para você se inscrever e curtir o canal. Eu sou o professor Harrison, você está no Biologia Direta, Biologia Sem Enrolação. Fala aí galera, beleza? Então, no vídeo de hoje nós vamos estudar aquelas plantas que pelo menos na minha família era assim, não sei como é que era na família de vocês. Então eu desde pequeno sou acostumado a ver essas plantas, principalmente lá na casa dos meus avós, né? Daquelas tias mais antigas, elas gostavam de ver esse grupo aí. Então vocês estão vendo essa planta aí que está pendurada na parede, a gente vai estudar justamente esse grupo, que é o grupo das pteridófitas. E mal a gente sabia que esse grupo aí, ele é um dos grupos mais antigos quando a gente fala em evolução das plantas, né? Então é o segundo grupo depois da transição do ambiente aquático para o terrestre. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente está tratando da evolução das plantas, o ideal é que você pense em conquista de ambiente terrestre. Então essas plantas elas estão evoluindo porque elas querem conquistar cada vez mais o ambiente terrestre. Só que quando a gente lembra que essas plantas elas vieram do ambiente aquático, elas teriam que ir aos poucos criando novas características, desenvolvendo novos órgãos e novas estruturas para poder se adaptar a esse novo ambiente. Então são essas características que a gente vai ver a partir de agora. Tá? Então o grupo anterior ele começou a desenvolver algumas características e essas características permitiram com que ela se adaptasse a uma certa condição aqui na Terra, né, no ambiente terrestre. Só que eu costumo dizer que quando a gente tem uma nova ideia, quando você vê que alguém criou uma ideia boa, não tem nada de errado você pegar essa ideia, replicar ou tentar melhorar essa ideia, né? Então é justamente isso que esses grupos e os próximos grupos que virão estão fazendo. Então você tem aqui um grupo ancestral e aí esse grupo posterior ele acaba pegando essas características boas, replicam e desenvolvem novas características, isso com a intenção de tentar dominar de vez o ambiente terrestre. Então esse grupo aqui, ó, ele continua aí vivendo em ambientes muito úmidos e sombreados. Professor, mas o grupo das briófitas também vivia num ambiente úmido e sombreado. A diferença é que aqui no grupo das pteridófitas, essas plantas elas já conseguem ficar em locais um pouco mais ensolarados, tá? E não tão dependentes da água como era o grupo das briófitas. Aqui tem uma outra característica que esse grupo criou que começou a revolucionar a estada deles no ambiente terrestre, que é justamente o desenvolvimento de vasos condutores de seiva. Então aqui a gente vai começar a ver a surgir um xilema, um floema, isso aí a gente vai ver na aula de tecidos mais lá para frente, tá bom? Então essas plantas aqui, quando elas desenvolveram esses vasos condutores, elas acabaram criando uma nova perspectiva para poder sobreviver no ambiente terrestre. Tá? Então a gente vai entender isso um pouco mais lá na frente. Essas plantas elas também não têm um crescimento muito grande. Quando a gente fala de pteridófitas, a gente não está falando de grandes árvores. É claro que a maioria das plantas tem um tamanho reduzido, mas existem algumas espécies que conseguem crescer, ter um porte mais arbóreo, vamos dizer assim. Essas plantas continuam ainda a depender muito do ambiente aquático, principalmente por conta da sua reprodução. Visto que lá no grupo das briófitas, a gente dependia muito dessa água para a reprodução porque os gametas masculinos eram flagelados. Nesse grupo aqui das pteridófitas, os gametas continuam sendo flagelados. Ou seja, é um tipo de vegetal que ainda depende muito desse ambiente aquático. Tá? Ele conseguiu desenvolver uma nova estrutura, como os vasos condutores, mas para a independência física daquela planta, né? Que agora ela já consegue pegar água, já consegue pegar alguns nutrientes, mas em relação à reprodução, ela ainda precisa desse ambiente muito úmido, que é para
para justamente o gameta masculino, que é multiflagelado, conseguir chegar até a parte feminina. E no caso da reprodução, nós temos que o grupo das pteridófitas também realiza a reprodução tanto assexuada, por meio de brotamento, quanto a reprodução sexuada, que vai utilizar os gametas. Bom, aqui na reprodução sexuada, as pteridófitas apresentam os gametângios masculino e gametângios feminino. Então, cada gametângio desse vai produzir suas células reprodutivas específicas, né? No caso da masculina, ela vai produzir os anterozoides e no caso das femininas, a oosfera. E aí nós vamos ver mais lá para o final o ciclo completo dessa reprodução. Mas o que vale salientar aqui é essa grande mudança. Eu deixei inclusive marcado aqui para que você perceba a grande diferença do grupo das pteridófitas em relação ao anterior. Tá? Aqui a gente vai ter ainda aquela alternância de gerações, como a gente já viu lá no grupo das briófitas, só que a gente vai ter uma pequena diferença aqui. Na verdade, uma grande diferença. Né? Quando a gente está falando em fase dominante e fase efêmera, a fase dominante é completamente oposta à fase dominante do que a gente via lá no grupo das briófitas. Aqui no grupo das pteridófitas, a gente vê que a fase dominante é o esporófito. E esse esporófito é a estrutura diploide, coisa que era oposta lá no grupo das briófitas. Aqui na fase efêmera, nós vamos ter o gametófito, né, que é a célula haploide. Então, note que esse grupo das pteridófitas trouxe justamente essa grande mudança em relação à reprodução. Agora você já meio que consertou aquela besteira que a briófita fez ao trazer a fase dominante como gametófito. Tá? Então, nesse grupo aqui, você já tem o esporófito como fase dominante. Se essa mudança for positiva, os demais grupos vão utilizar. Se for uma coisa ruim, volta para o que era antes. Isso que a gente vai ver lá no decorrer das próximas aulas, tá certo? Então, nós temos aqui alguns filos que estão dentro do grupo das pteridófitas. O primeiro deles, a gente tem aqui o Spenófita, que é representado aqui, eu coloquei a imagem da cavalinha. A cavalinha que é muito conhecida por algumas pessoas aí que costumam fazer remédios à base de plantas, né, alguns fitoterápicos, então eles são muito utilizados nesse sentido. A gente também tem o Psilófita, né, que é esse representante aqui que eu coloquei para vocês. Ele inclusive a gente encontra bastante aqui no Brasil, e ele tem essa característica de não possuir folhas mesmo, e essa tendência de ter ramificações em forma de Y. Os licófitas, eles têm uma outra característica que é em relação ao seu caule, que é um caule subterrâneo, né, na forma de rizoma, de onde partem várias folhas. E aí a gente tem esse exemplo aí que eu coloquei para vocês. E é claro, o grupo das pteridófitas, que nós temos os dois representantes, sendo a samambaia e as avencas, respectivamente. Então as samambaias eu acho que é o grupo que a gente, quando bate o olho, a gente já sabe qual é, né? As avencas são bem semelhantes, mas tem essa folhinha um pouco diferenciada em relação às samambaias. Aqui a gente vai ver como é que é a estrutura de uma samambaia. Tá? Então a gente pega o grupo das pteridófitas, como são os mais conhecidos, a gente vai estudar em cima deles. Então o esporófito, que eu disse para vocês que é a fase dominante, que é representado pelas células diploides, você vai ter essas divisões aqui. Então você vai ter uma folha, você vai ter os folíolos, o rizoma e as raízes. Tá? Cada parte dessa aqui ela vai ter uma certa importância lá na hora da reprodução, que a gente volta a falar dela de novo. Uma coisa que é importante você observar aqui, é que na parte superior aqui do slide você está vendo aí a palavra soro. Né? Esses soros são essas pontinhas que a gente vê embaixo da folha da samambaia, principalmente na época da reprodução. Então a gente vai ver que esses soros eles têm uma importância lá na frente, a gente vai já estudar essa importância desses soros. E aqui na pontinha nós temos o prótalo, que é justamente o gametófito das pteridófitas, ou seja, a fase haploide, a fase efêmera, aquela fase que só vai aparecer na época da reprodução. Comparando com o grupo anterior, nós temos aqui o rizóide, o caloide e o filoide, que são a parte do esporófito, né, que é a fase dominante.
Então você vai ter o esporófito sendo haploide e a parte efêmera que pega aqui a haste, a cápsula e os esporos, e você tem aí a parte do gametófito, que é a fase efêmera. Note que quando a gente faz a comparação com as pteridófitas, você tem uma inversão aí, né? Aquilo que eu acabei de falar para vocês ainda há pouco. Aqui o esporófito agora ele deixou de ser haploide e no grupo das pteridófitas passa a ser diploide. Já o gametófito, que passa a ser a fase efêmera, é representado pelo gametófito haploide. Tudo bem? Agora vamos ver aqui, ó, como é que fica esse ciclo de vida das pteridófitas. Vamos começar aqui pelo esporófito maduro. Lembra que eu falei para vocês do soro? Dá uma olhadinha aqui, na parte esquerda inferior, você vai ver justamente esses soros nessa imagem ampliada. Tá? Então quando você vê essas estruturas embaixo de uma folha de samambaia, provavelmente ela está ali na época da reprodução. Então esses soros eles vão produzir ali, eles vão se multiplicar eles vão começar a se dividir, na verdade, dividir essas células através do processo de meiose. Então, como esse esporófito, que é a fase diploide, ele se dividindo por meiose, o resultado dessas células serão células haploides. Então, agora você vai ter esses esporos sendo todos haploides. Esses esporos eles vão ser liberados pelo esporângio e vão cair ali no solo, ali próximo mesmo da planta-mãe. Se houver uma condição boa para eles se desenvolverem, uma condição de água, por exemplo, suficiente, eles vão gerar o que a gente chama de gametófito. Esse gametófito, que é a fase efêmera, né, lembrando que como o esporo é haploide, logo o gametófito também será haploide. Esse gametófito ele tem uma curiosidade, senhores. Ele é totalmente independente, tá? Ele é verde, consegue se alimentar sozinho, e ele possui geralmente as duas estruturas, tanto a masculina como a feminina. Então ele vai produzir tanto o anterozoide como a oosfera. E em condições ideais, como eu falei anteriormente, se tiver água suficiente, os anterozoides vão ser liberados e vão nadar ali por cima dessa estrutura até chegar na oosfera. Acredita-se, na verdade, que esses anterozoides eles seguiam através de substâncias químicas, né? A gente ainda não foi totalmente desvendado esse mistério, mas acredita-se que esse direcionamento dele se baseia na química mesmo. Quando o anterozoide, que é multiflagelado, for nadando e chegar lá na oosfera, vai acontecer a fecundação. Então as duas células que eram haploides, tanto a do anterozoide como a da oosfera, vão se unir, formando agora o zigoto diploide. Esse zigoto diploide vai gerar um novo esporófito. Tá? Então, em cima desse gametófito, vai começar a brotar um novo esporófito. E assim que esse gametófito assim que esse esporófito, começar a se enraizar, o gametófito vai sendo eliminado. Ele vai sumindo dali, vai virar matéria orgânica para essa mesma samambaia utilizar como fonte de nutrientes. Tá? Então, logo esse esporófito ele vai se multiplicar agora por várias mitoses até se tornar um esporófito maduro, fechando o ciclo novamente. Tá certo? Então, se você gostou, curte o vídeo, curte o canal e até a próxima.